abençoe. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo de número 11. E enquanto vocês estão procurando essa passagem bíblica, eu quero, desde já, compartilhar com todos vocês uma feliz Páscoa. E evidente que no dia da Páscoa, nós sempre lembramos do sacrifício de Cristo Jesus e da vitória dele sobre a morte. Mas eu gostaria de lembrá-los de um outro detalhe da Páscoa, que está lá em Êxodo, quando Deus ordena que a primeira Páscoa seja celebrada, e ele orienta Moisés como é que essa Páscoa deveria ser celebrada. Eu queria lembrá-los que Deus diz assim para Moisés: vocês não vão celebrar a Páscoa como se fossem ficar aqui no Egito para sempre. Vocês vão celebrar a Páscoa comendo, primeiro, apressadamente, com a sandália calçada e com o cajado de viagem na mão. Por quê, Deus? Porque vocês estão celebrando a Páscoa para ir embora do Egito para a terra que eu prometi para vocês. Então, que nessa Páscoa, lembrando também da vitória de Cristo sobre a morte, nós também lembremos que está muito próximo o momento e que nós também vamos sair desta terra e ir para a terra que Deus nos prometeu. Não esqueça essa promessa jamais. Não esqueça jamais isso. Quando você celebrar a Páscoa, celebre com esperança de que nós estaremos em breve na glória com o Senhor. Amém? Salmo de número 11, eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo de número 4. E como eu sempre faço aqui no Templo Central, a minha versão é um pouquinho diferente. Então eu vou usar a versão que está sendo projetada pela nossa queridíssima equipe de comunicação, porque aí podemos fazer uma leitura uníssona, podemos acompanhar juntos. Então, para o pessoal da comunicação, eu estarei lendo até o versículo 4. Salmo 11, verso de número 1. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Eu quero repetir, volta lá um pouquinho, só o pessoal entender. Se forem destruídos os fundamentos. Tem uma versão que diz: se os fundamentos forem abalados, o que poderá fazer o justo? Último verso, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor já tem falado conosco aqui nessa noite. O Senhor tem falado tão lindamente conosco através dos louvores que aqui foram entoados, através das leituras que aqui foram feitas. E nós pedimos, Senhor, humildemente, que continue a falar com o teu povo. Nós viemos aqui, Senhor, para celebrar a tua vitória sobre a morte. Nós viemos aqui, Senhor, nesse dia tão especial, que é um dia de esperança, para cultuarmos a Ti. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Teu Espírito Santo nos convenceu de estarmos aqui nessa noite. Deus, nós não somos nada, nós não temos nada para esse povo, mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, nos use mais uma vez, para dar a eles aquilo que a Tua mensagem deseja transmiti-lo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, podeis tomar vossos assentos. Obrigado, pastor Gerson, obrigado, pastor William, direção da igreja, pela confiança mais uma vez. Meus irmãos e queridas irmãs que estão conosco aqui nesta noite, Salmo de número 11, não é, nem de longe, o salmo mais citado na Bíblia Sagrada. Salmo de número 11 não está propriamente na lista
daqueles salmos que nas famosas gincanas bíblicas os adolescentes e as crianças memorizam. É difícil você encontrar pregação no Salmo 11. E não é culpa dos pregadores necessariamente. Estamos falando do maior livro da Bíblia Sagrada. São mais de 120 capítulos, ou melhor, poemas. Se fosse pregar em todos os salmos, daria pelo menos 2 anos de culto de ensino. Nós temos uma série célebre chamada Tesouros de Davi, que são 7 imensos volumes, depois foram organizados em 3, e agora tem um só sobre os salmos. Portanto, nós precisamos entender que não há demérito em ser um dos salmos mais desconhecidos, digamos assim. Porém, na minha visão particular, na minha visão pessoal, Salmo 11 é um dos que, para os dias atuais, possui uma das mensagens mais fortes, mais vigorosas que nós podemos dizer aqui. Veja, Salmo de número 11 faz parte de um Salmo de Davi. São 74 salmos citados por Davi, jogados para Davi. Para se ter uma ideia, depois de Davi vem Asaf, com 12 salmos. Então imagina como a atividade poética do rei Davi foi prolífica. Esse homem escreveu salmos para todos os momentos da sua vida de fé. Era um costume dele, que ele herdou desde a sua tenra infância, quando ainda era um humilde pastor, ali nas planícies, nos vales verdejantes de Israel, cuidando do seu rebanho de ovelhas. Nós temos tantos salmos lindos de Davi, temos tantos salmos de arrependimento deste homem, rivalizando com o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Nós temos o Salmo 51, o Salmo do arrependimento. O próprio Cristo usa um dos seus salmos para descrever o cenário em que ele estava. Porém, o Salmo 11, ele é um salmo que fala diretamente para nós. O próprio contexto dos textos que eu li aqui são difíceis de serem analisados. Preste bem atenção para você entender aonde o Espírito Santo quer nos levar aqui nessa noite. Eu sei que tem muita coisa competindo comigo aí. Eu sei que tem as suas preocupações do amanhã, sei que tem a tecnologia, sei que tem o pós-culto que você está planejando aí, mas por um momento, por um breve momento, preste bastante atenção, dê exclusividade aqui agora para a palavra do Senhor. O próprio contexto do Salmo 11 é difícil de discernir, mas a grande maioria dos estudiosos vai concordar que provavelmente Davi escreveu esse salmo em um momento de profunda angústia pessoal. E por que Davi estava angustiado? Porque ele estava sendo perseguido. Eu quero reforçar isso aqui. Ele estava sendo perseguido. Ele não estava sendo perseguido por um filisteu. Ele não estava sendo perseguido por um amonita, por um estranho da sua terra, um dos tradicionais inimigos da nação. Não. Esse salmo foi escrito quando Davi guardava a sua vida contra a perseguição de alguém muito próximo a ele. Detalhe, alguém que ele havia ajudado, que ele havia amparado no momento de maior dificuldade. Este homem era o seu rei, o rei Saul. Nós não vivemos numa monarquia, nós vivemos numa república. Então nós temos dificuldade de trazer uma monarquia para a nossa realidade. Nós temos dificuldade de entender o papel de um rei para nós. Mas acredite, para uma monarquia como Israel, o rei não era apenas um líder político. Ele era símbolo da autoridade do país. Ele era símbolo da independência da nação. Tanto é que muitas vezes o rei acumulava para si também o trabalho jurídico. Ou seja, ele mediava causas também. Ele tratava de assuntos que hoje estariam na mão do judiciário. Davi tinha esse papel. Saul tinha esse papel. Salomão exerceu esse papel. Então, na concepção
do jovem Davi, que estava sendo perseguido, que estava sendo buscado para tirar a sua vida. Ele era perseguido por aquele que um dia ele mais admirou. Ele estava sendo perseguido por aquele que um dia, a quem ele mais respeitou e amou. Uma prova disso é que em que cenário surge a história de Davi e Saul? Onde há a intersecção desses dois personagens bíblicos? Quando há uma depressão profunda em Saul, quando ele está no momento de opressão de um espírito maligno, e convocam um jovem, franzino, de bela aparência, para executar a sua harpa. E quando Davi cantava, o espírito que possuía, que oprimia aquele homem, aquele rei, saía, era expulso, e havia alívio para aquele homem. E agora, o que motivava Saul perseguir aquele que um dia foi a fonte, ou pelo menos o canal, um instrumento para o seu melhor alívio, ou para o seu melhor momento? O ciúme, a inveja, o desejo de ter aquilo que ele não tinha. Quando Davi vence Golias, e as mulheres cantam que Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus milhares. Quando as mulheres fazem odes ao rei, aquilo mexe com o brio de Saul. A inveja possui aquele homem, e ele resolve fazer o quê? Perseguir, independente da história. Observe que drama. Saul pega toda a história, Saul pega todo o passado, todo o currículo, tudo aquilo de bom que Davi havia feito para ele, ou que havia sido um instrumento de Deus para ele, e faz o quê? Joga na lata de lixo, joga fora, em prol de uma inveja cega, em prol de um orgulho, de uma soberba imensa. Por isso que a própria Bíblia ratifica mais à frente, que a soberba precede a queda. Pois bem, Davi agora tem que fugir por sua própria vida, escapa por sua vida, não pode nem olhar para trás, parafraseando a história de Gênesis. Pois bem, enquanto ele está sendo perseguido, Davi era uma figura carismática. Eu imagino, evidente, que Davi tinha uma liderança nata. As pessoas que se aproximavam dele, que estavam próximos dele, se sentiam bem com aquele jovem. Tem coisa que a gente tem porque Deus dá, pastor Saulo. Tem coisa que não é escola de retórica que vai dar, pastor Gerson. Tem coisa que não é escola teológica que vai dar. Tem liderança, tem dom que Deus dá, Deus escolhe. Observe que quando Paulo fala sobre os dons do Espírito e os dons ministeriais, que são os dons de serviço, quais são os critérios para que a gente tenha dons do Espírito? Basta você ter fé e pedir. Tenha fé e peça, que você recebe. Você quer falar em línguas estranhas? Tenha fé e peça. Quer profetizar? Tenha fé e peça. Mas, quando ele se refere a dons ministeriais, ele diz assim: Deus deu. Não foi o homem que pediu, não foi o homem que desejou, Deus deu. E quando Deus dá, acabou, fim de conversa. Então eu imagino que, devido ser uma escolha pessoal de Deus, estar perto de Davi, você sentia a autoridade que saía dele. Estar perto de Davi, você sentia tudo aquilo que via de Deus para a vida daquele moço. Então ele é cercado de amigos, uma rede de intercessores, de homens e mulheres que o apoiavam, os famosos valentes de Davi. E vendo que Saul estava implacavelmente atrás dele, Saul estava indo com todas as suas forças, exércitos e inteligência militar perseguir aquele homem. Os amigos se aproximam de Davi e dão um conselho, que é exatamente aí que está o Salmo de número 11. Chegam perto de Davi e diz: Davi, conselho de amigo, que é um papo reto entre nós, escapa para as montanhas, vá embora, se esconda, não fique por aqui. Aqui você vai encontrar a morte.
E talvez, eu imagino, é fruto da minha mente, que Davi podia direcionar para os seus amigos e falar: mas eu tenho promessa aqui, eu tenho chamado para cá, eu tenho algo de Deus para mim nesta terra. E os amigos disseram: você não sabe, pode ser equívoco de Samuel, pode ser um erro que alguém comete, casca fora, pega sua embornal, pega o pão, nós vamos te proteger, nós vamos te guardar, nós vamos fazer o seu guarda-costa, e você corre para as montanhas. Quando Davi fala sobre essa passagem, em 1 Samuel, ele usa uma expressão terrível. Ele fala assim: querem que eu fuja para as montanhas como uma perdiz foge por sua vida, um pássaro foge por sua vida. Então, naquele momento, os amigos de Davi estão aconselhando não por mal, não porque queriam o dano para aquele jovem, não porque imaginavam que estavam dando um conselho terrível para Davi. Claro que não. Jovens, eles olhavam para Davi e diziam: Davi, nós te amamos, nós queremos o seu bem, e por querer o seu bem, nós queremos que você vá embora, fuja, largue tudo para trás, escapa por tua vida, te preserve. Então Davi começa a fazer o que sempre fazia nos momentos de maiores agonias, nos momentos de maiores tribulações, nos momentos mais desafiadores. O que é que Davi fazia? Deixa eu pensar. Davi ia chorar no seu quarto. Está errado. Davi se acovardava e ia procurar seu pai e sua mãe. Não. Davi ia consultar um psicólogo, embora isso seja muito bom, deixo claro, mas não era o que Davi fazia. Quando a corda apertava, quando a dificuldade chegava e o pior cenário se desenhava, Davi não procurava o homem, porque eu te pergunto: que profissional de saúde teria remédio para Davi agora? Que profissional poderia Davi correr? Que conselho, a quem ele poderia recorrer, que teria alívio para ele nesse momento, coral? Para quem? Para ninguém. Porque a quem poderia aconselhá-lo, a quem poderia direcionar palavras de ânimo, dizia o que para ele agora? Vaza, foge, escapa por tua vida, protege a tua existência. Era esse o conselho das pessoas que estavam ao redor de Davi. E eu não posso julgá-los, porque eu faria a mesma coisa. Eu falaria exatamente a mesma ideia. Eu chegaria numa pessoa que eu amo e diria assim: o rei está atrás de ti, vai embora, se proteja, cuida de ti. Ninguém quer fazer o teu velório, ninguém quer celebrar a tua morte. Nós não queremos chorar sobre o teu corpo estirado, morto pela espada de Saul ou de seu exército. Nós não queremos lamuriar, chorar a sua morte, Davi. Vai embora. Mas quando os conselhos não eram suficientes, quando a tribulação vinha de uma forma que a agonia, a tristeza era imensa, o que é que Davi fazia? Ele procurava o seu Deus. Quando tudo parecia perdido, a primeira lição que Davi traz para nós era exatamente que nos momentos de maiores dificuldades, para onde é que Davi aprendeu a olhar para cima. É por isso que nos seus salmos mais famosos ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O que é que Isaías faz no capítulo 6? Quando o rei Uzias morre, seu parente próximo, o homem que havia feito uma reforma militar em Israel. Uzias não era um rei qualquer, ele havia restabelecido o culto ao Senhor, ele havia feito uma reforma agrícola,
havia prosperidade. Uzias só perdia para Salomão, e ele morre. Ao mesmo tempo que ele morre, lá no horizonte se levanta uma nação ímpia chamada Assíria. Isaías tinha tudo para estar depressivo, mas no capítulo 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui para onde? Eu fui para o templo, e eu vi a glória do Senhor, assentado sobre um alto e muito sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, e eu vi serafins que voavam, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam e clamavam em alta voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Escute para mim, olha aqui. Quando a coisa estiver difícil para você, hoje eu estou aqui, não é discurso coach, não é autoridade humana, eu estou aqui debaixo da graça de Cristo, para dizer para você, que quando tudo parecer perdido, confia na providência do céu, confia na graça de Deus. Amém? Davi sabia disso. Aleluia, aleluia. Davi tinha esse conhecimento. Alguém dizia: Davi, olha os seus fundamentos, olha o que você está fazendo, Davi, está tudo abalado. Quais são os fundamentos de um homem? Pense comigo. A ciência diz que o homem é um ser psico-bio-social. O homem nasceu para viver em sociedade. O que é que os amigos falavam? Se isole, fuja, corra. Se isole da presença de seu pai. Se isole da presença de sua mãe, de seus irmãos, de seus amigos. É hora de se salvar. O social já era. O psicológico está abalado, porque ele está chorando. E a agonia é latente quando você lê os versos que aqui eu citei. Você percebe claramente a tristeza na alma de Davi. O psicológico já tinha ido embora. E o biológico, que era o que lhe restava, estava cansado. Estava fugindo por desertos, vivendo a água que podia colher aqui ou ali. Deserto não tem alimento com frequência. Deserto não tem água com abundância. E isso afeta o biológico. Este homem estava sendo afetado em todos os fundamentos que um homem pode ser afetado. Ele está sendo abalado em todos os fundamentos que está sendo abalado. E no verso 3, ele lança uma pergunta retórica evidente, mas que ele mesmo se encarrega de responder. Ele pergunta assim: quando os fundamentos estiverem abalados, quando tudo estiver destruído, o que é que um justo poderá fazer? E eu vou ampliar aqui, porque esse texto foi escrito para o indivíduo, mas também foi ampliado para a igreja. E eu olho para o cenário de Davi, e eu percebo que a realidade que ele vivia estava destruída. Mas quando eu olho para a nossa realidade como igreja, eu vou fazer uso da pergunta de Davi e projetá-la maior. Vou trazer uma dimensão, dar um zoom na pergunta de Davi. Quando os fundamentos da sociedade estiverem abalados, o que é que os justos poderão fazer? O que é que a igreja deverá fazer? Olha a minha pergunta para você, não é uma pergunta qualquer. Eu quero te conduzir aqui a pensar qual é o nosso papel e a nossa ação, porque os fundamentos estão abalados. Nós nunca tivemos tanta corrupção no judiciário como temos agora. Uma crise de confiança sem precedentes. Nós não confiamos no exército. Nós não confiamos no sistema que nossa política organiza. Nós não confiamos na educação que nós temos. E muitas vezes o lar, que deveria ser uma fonte de proteção,
que esse é um lugar de resguardo, se torna um ambiente hostil. Nós vemos uma crise de moral, nós vemos uma crise enorme em todos os âmbitos. Nunca houve tanta violência, nunca houve tantos conflitos. São 42 conflitos em andamento, exatamente agora. É a maior carga de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo está em convulsão. A natureza está clamando. De um lado, o Brasil ferve. De outro, enchentes e catástrofes que levam casas de pessoas. O que é que está acontecendo? Os fundamentos estão abalados. E a pergunta do salmista Davi incomoda-me, incomodou tanto, que hoje, enquanto eu estava me preparando para vir para cá, eu precisava compartilhar com vocês essa inquietação, essa pergunta, porque não, se eu quisesse apenas te emocionar, jamais escolheria esse texto para ministrar aqui nessa noite. Se eu quisesse te empolgar, eu jamais escolheria Salmo de número 11. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fazer você refletir no seu papel. Então eu vou te dar algumas respostas baseadas no próprio salmista Davi. Quando perguntam para ele, ou quando pedem para ele, o que é que ele deverá fazer? Quando perguntam para Davi, o que é que ele poderia fazer de fugir para as montanhas? A primeira coisa que Davi diz é: eu não fugirei. Eu não vou retroceder, porque quando os fundamentos estão abalados, se você quiser anotar, pode anotar. Quando os fundamentos estão abalados, a primeira coisa que um justo faz é se revestir de coragem. Quando os fundamentos estão aos cacos, destruídos, a primeira coisa que um justo faz é se revestir de ousadia. Eu fiz questão de pesquisar o significado da palavra coragem. E a palavra coragem significa firmeza diante das dificuldades físicas e psicológicas. Olha que coisa, firmeza e moral diante das dificuldades físicas e psicológicas. Ou seja, coragem é não virar as costas, coragem é não ignorar, coragem é não fugir da dificuldade. Olhe para mim aqui, coral, olhe para mim aqui, orquestra, olhe para mim, banda. A Bíblia diz, através de Paulo, que quando ele escreve para Timóteo a sua segunda carta, numa das suas cartas mais tristes e mais dolorosas, chamada de cartas carcerárias, ou carta da prisão, Paulo está prestes a ser morto, e ele diz assim para Timóteo: Timóteo, no meu julgamento não apareceu ninguém, todos me abandonaram. Eu não estou falando aqui, meu Deus, eu não estou aqui falando de qualquer pessoa, eu não estou aqui falando de qualquer homem, eu estou falando de um homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento, aquele que é chamado de o bandeirante da fé cristã. Paulo disse assim: na dificuldade, na angústia, ninguém olhou por mim, todos me abandonaram. E talvez alguém pudesse dizer: Paulo, então você ficou depressivo, então você ficou triste. Aí Paulo diz assim: todos me abandonaram, mas Deus esteve ao meu lado. Urabacandaravaxu biandarabax. Uribiandarraixu bicandarabax. Eu não sei qual é a frase que está na sua mente. Talvez você entrou aqui, olhou para o púlpito, olhou ao seu redor e disse: ninguém sabe o que eu estou passando. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Alguém disse assim: ninguém aqui sabe o que eu estou passando, e parece que eu sou alguém invisível aqui. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: pode qualquer homem te abandonar, mas Ele está ao teu lado.
Não seja covarde. Não tenha medo. Não tenha medo. Olhe para mim, não tenha medo, Templo Central. Vivemos épocas difíceis para pregar a palavra de Deus. Vivemos épocas tenebrosas para anunciar a verdade. O mundo não é receptivo à pregação do evangelho. O mundo não quer dar tapinhas nas costas de pregador, de cantor de testemunho, que fala a verdade, de pastor que tem compromisso com a doutrina. Não querem isso. Mas eu estou aqui para dizer: tenha coragem. Tenha coragem. Pregue, não importa a hora, em tempo ou fora de tempo. Pregue, pregue, pregue. Anuncie o evangelho. Anuncie o evangelho. Urebai, Xubiandarabash. Nós não somos 3% de Uberlândia. 3% de Uberlândia. E muitas vezes nos comportamos enganados pela quantidade de pessoas nos congressos, achando que está tudo bem. Não está bem. Nós precisamos romper as 4 paredes, abraçar a cruzada, pastor William, e pregar a palavra, encher a mão de folhetos, porque podem perseguir, podem ir atrás, mas nós somos covardes. Nós não somos covardes. Nós não somos covardes. Quando só, meu Deus, há uma autoridade de Deus aqui nesse lugar, gente. Eu estou cheio de Deus aqui nesse ambiente. Deus está mudando conceitos aqui nessa noite. Deus está dando visões aqui sobre ministério nessa noite. Davi vai se acovardar? Não vou. Por que não? Porque quando os fundamentos são abalados, o justo se reveste de coragem. Esse mesmo Paulo escreve assim: porque Deus não vos deu espírito de covardia, mas nessa noite o que está aqui no meio dessa igreja é espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio. E eu profetizo em nome de Jesus: sede fortes e corajosos, não temam, não atemorizem, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará, Ele não te desamparará. Não vai te desamparar, não vai te desamparar, não vai. Eu vou fechar aqui, porque eu preciso orar por você. Vocês me conhecem, sabe o que eu estou falando aqui. A segunda coisa, para terminar, que Davi fala sobre um justo, quando os fundamentos são abalados. Acredite se quiser, e essa talvez seja o maior paradoxo, pastores, da fé cristã. No versículo 4, Davi diz: o Senhor está no seu santo templo. Aí tem um problema histórico. Qual é o problema histórico? Na época de Davi, não tinha templo. Que templo é esse que Davi está se referindo? Já que não tinha templo, pastor. Esse templo a qual Davi se refere no versículo 4, nada mais é que o templo da glória de Deus, o templo metafísico no céu. A segunda lição que Davi está dando é: quando os meus amigos dizem abandona o barco, vai embora porque a situação é difícil, sabe o que eu faço? Eu pego a minha harpa e eu vou adorar. Porque se tem uma coisa que o justo faz,
quando a dificuldade vem, quando o fundamento é abalado, ele abre a boca para adorar. Porque justo não tem oração de conveniência, não passa carteirinha para adorar só quando tem oportunidade. Justo não passa carteirinha para adorar só quando é congresso, só quando tem casa cheia. Não, justo não adora em tempos bons apenas. Davi está dizendo, está clamando, dizendo: a situação está complicada, os fundamentos estão abalados, então pegue a sua harpa, pegue seu instrumento, abre a sua boca e comece a adorar. Porque quando o crente adora, é isso. Gente, eu preciso terminar a mensagem, mas há um poder de Deus aqui nesse lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Escute, a maior lição que nós temos está em Atos capítulo 19, quando Paulo está em Filipos, juntamente com o seu jovem mentor, tutor, chamado Silas. E o que é que eles estão fazendo? Estão pregando a palavra. O que é que eles estão fazendo? Anunciando a verdade de Deus. Sabe o que eles ganham por isso, Clayton? Não é uma oferta boa. Não ganham elogios, meu amigo. Paulo e Silas não ganham o respeito do lugar. Sabe o que eles ganham, obreiros? Chicotadas nas costas. E eu imagino uma cena comigo aqui. Paulo era o mais experiente, Silas um jovem obreiro, pastor William na masmorra, com as costas machucadas de uma forma que nós mal podemos entender. Eu imagino que Silas olha para Paulo e diz: Paulo, não estou entendendo, porque eu imaginei que pregar a palavra de Deus, fazer a sua vontade, ser um crente sincero, olha para mim aqui, irmãos, ser um crente fiel, ser um crente que está sempre na igreja, cuidando das coisas do Senhor, pregando a palavra, tocando na orquestra, cantando no coral, ministrando com os jovens. Eu achei que ser tudo tranquilo, mas está errado. Eu estou aqui preso, com as costas machucadas, correndo risco de vida. E agora, Paulo, o que é que nós vamos fazer? Paulo olha para Silas. Deixa a mente do pregador viajar aqui agora, irmão Saulo. Eu imagino que Paulo olha para Silas. Eu conheço um homem que foi no terceiro céu, viu coisa ali que nem é lícito eu dizer aqui. E vou dizer uma coisa para você: essa dor, essa chicotada é nada perto daquilo que nós viveremos daqui uns dias, Silas. É nada. Passa a mão nas costas, Silas. Doeu. Pois saiba, Silas, que quem já pisou no santo dos santos não tem moral para dor nas costas, porque sabe que o que está por vir é melhor, é maior. Então, Paulo, o que é que nós vamos fazer, Silas? Abre a boca e começa a adorar. Abre a boca e começa a adorar. Abre! Aprenda uma coisa: nós não precisamos de atmosfera artificial para adorar a Deus. Nós não precisamos de estar recorrendo a subterfúgios. Não precisamos de jogos de luzes. Não precisamos de fumaça do púlpito. Não precisamos de fundo musical. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é, primeiro, coragem, e segundo, disposição para abrir a boca e dizer: Deus, está difícil, o fundamento está abalado, mas eu vou continuar a adorar. Eu vou continuar a adorar.
Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Mas em pé adorando, em pé glorificando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Templo central, encha esse ambiente com a adoração. Vai, adore. Adore, Ele está na casa. Adore, Ele está na casa. Há uma presença de Deus aqui nesse ambiente. Não importa quem está do seu lado. Se quiser falar em língua estranha, pode falar. Se quiser pular, pode pular. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Mas deixa Deus te tomar. Uriba. Uriba. Meu Deus. Sopra, Espírito Santo. Essa é a tua igreja, Pai. Esse é o teu povo, Pai. Sopra, Espírito Santo. Consola corações, Espírito Santo. Desperta vidas, Espírito Santo. Aviva corações, Espírito Santo. Escute. Eu não estou conseguindo falar aqui mais. Eu não estou conseguindo mais. É uma presença de Deus saturando este lugar. Eu vou usar uma frase aqui de Spurgeon. Deus, eu não sei o que tu tens para essa geração, mas seja o que for, não me deixe ficar de fora disso. Eu quero fazer parte, Pai. E eu gostaria de orar por você aqui para entregar o microfone. Para você que está sofrendo. Para você que tem um chamado e tudo parece tão difícil. Para você, olha, Deus está usando gente em profecia aqui. Deus está renovando gente aqui. Meu Deus do céu, que ambiente é esse, gente? Que glória é essa? Aleluia! Eu quero convidar vocês para vir aqui à frente. Você que está passando uma luta, você que está passando por uma prova, você que tem um chamado e parece que está tudo tão complicado, você que olha ao seu redor e diz: os fundamentos acabaram e eu não sei o que fazer. Deus está me estimulando a orar por você aqui nessa noite. Pode vir sem medo. Talvez você diga: eu não tenho mais forças, nem para dar um glória a Deus, pois você veio no lugar correto. Hoje a glória de Deus está aqui, está recarregando baterias aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia, isso pode vir. Glória a Deus, glória a Deus. Ricardo, vai chegar o dia em que nossos jovens irão trazer dezenas de outros aos pés de Cristo aqui nesse lugar. Pastor William, está chegando o dia de cruzadas terem carga máxima, praças saturadas, avenidas saturadas. Por quê? Porque há uma presença de autoridade de Deus aqui nesse lugar. Deus está despertando pessoas aqui, missionários, pregadores, cantores, levitas, pastores, homens e mulheres de Deus, que vão impactar Uberlândia, que vão impactar esse Brasil. Há uma convocação nessa última hora, só quem está disposto pode vir. Isso, venha. Gente, tem gente de joelho aqui. Você
pode ajoelhar onde você quer. Se você não quiser vir aqui à frente, ajoelhe de onde você está. Se você quiser colocar sua mão sobre quem está do seu lado, pode colocar, se for possível. Aleluia, aleluia. Enquanto vocês estão chegando aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Tem pessoas que estão aqui nesse lugar nessa noite, que estão sofrendo, estão lutando, mas nada vai. E estão sofrendo porque estão lutando sozinhos. Está confiando na sua própria carne e no seu próprio braço. Você que não é um crente em Jesus Cristo, hoje eu vim aqui para trazer a palavra para você. Se você acreditar, bem. Se não, não tem problema, eu lavo minhas mãos. Mas você que não é evangélico, está aqui nessa noite, Jesus hoje pergunta para você: vai ficar lutando sozinho até quando? Vai ficar lutando sozinho até quando? Seja corajoso, dê o primeiro passo e venha aqui perto de mim, porque eu quero orar por você. Você que não crê em Jesus, ou você que já foi, mas se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, eu não sei cadê você. Vem aqui pertinho de mim, levante sua mão assim. Alguém que está perto de você, traga aqui à frente, por favor. Cadê a primeira vida para Jesus aqui nessa noite? Cadê a primeira vida que quer entregar-se aos pés do Senhor? Está se entregando aos pés? Já temos a primeira vida, já temos a primeira alma para Cristo. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda pessoa? Eu estou esperando você. Cadê a segunda pessoa para Jesus aqui nessa noite? Você veio convidado por alguém, talvez você nem queria estar aqui, mas algo te levou a aceitar o convite, te incomodou. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Cadê você? Jesus te ama, Ele te espera de braços abertos. Cadê você? Cadê você? Vem aqui à frente, e eu vou orar por quem está aqui. E enquanto eu oro, aleluia, deixa a glória de Deus te tomar, meu filho. Deixa a glória de Deus te inundar, filha. Sinta a presença de Deus nesse ambiente. Onde quer que você esteja, seja renovado, seja cheio, seja cheio, cheio do poder de Deus. Agora, agora. Meu Deus, pastor, que bênção, que glória é essa, pastor? Levante sua mão, você que está aqui à frente, e a igreja que está na nave, estenda sua mão para cá, por favor. Aleluia. Os fundamentos abalados, os fundamentos quebrados. Jovem, o que é que você fará? Obreiros, o que vocês farão? Músicos, o que vocês farão? Líderes, abalados os fundamentos, o que vocês farão? Eu profetizo: terão coragem, serão valentes, serão inspirados por Deus. Onde quer que você chegar, Satanás vai ter que bater em retirada, porque a presença e a glória de Deus vos acompanhará. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento estas vidas que estão aqui na frente.
gente de joelho aqui, Senhor. Tem vidas prostradas aqui nessa noite. E eu peço a Ti, Senhor, que sobre cada chamada, sobre cada vida, Jesus, que o Senhor possa colocar coragem, consolo, ousadia, Pai, do mesmo Espírito que os profetas tinham, que os apóstolos tinham. Eu peço, Deus, reparte conosco, reparte com a igreja de Uberlândia, reparta com aqueles que estão aqui, Deus. Senhor, dai-nos porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor. Dai-nos porção dobrada da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti nessa hora, dai-nos ousadia que Paulo tinha, dai-nos a ousadia que Pedro tinha, dai-nos o fervor que Apolo, que Tiago tinha. Senhor, essa igreja não se acovardará. A Assembleia de Deus em Uberlândia não vai negar o Evangelho. Nós vamos anunciar a verdade, Pai. Nós vamos pregar a Tua palavra. Nós seremos cheios. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou.